Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos falar um pouco sobre salvação, conhecendo a salvação. Bom, nós temos aqui um texto bíblico, Atos 4, versículo 12, está escrito: E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Bom, nós temos aqui um versículo bastante conhecido e nós podemos observar que aqui já fala de um evangelho cristocêntrico, que a salvação está contida em Cristo, que Cristo é a porta da salvação, que Cristo é a porta para a liberdade do cativeiro espiritual e da condenação eterna. Bom, o que é salvação? É o resultado da morte expiatória de Jesus no Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Sim, uma vez que nós herdamos a culpa e o pecado original, nós entramos numa condenação eterna e somente por Cristo Jesus nós devamos ser salvos. Não há tradição, não é porque você nasceu filho de pastor ou porque você cresceu dentro do berço evangélico que você está salvo. Se você não reconhecer a cruz de Cristo, se você não se submeter ao evangelho, o que é se submeter ao evangelho? É reconhecer a sua condição pecaminosa diante de um Deus santo, imaculado e soberano e saber que somente através da expiação do sacrifício de Cristo você há de herdar a salvação, porque a salvação é algo dado de Deus, a salvação é algo que veio de cima para baixo. Cristo que conquistou a salvação por mim e por você. Eu não conquisto essa salvação. Nós seres humanos, nós não temos condição nenhuma de conquistar a salvação, porque é mediante a morte de Cristo. Porque uma vez que eu e você pecamos, né? Quando Adão pecou e nós também pecamos, nós somos violadores da lei e a lei exigia sangue. Deus está virado comigo e contigo e a expiação de Cristo na cruz do Calvário apaga a ira de Deus de forma que nos tira da ira de Deus e restabelece a nossa comunhão com Cristo. A salvação é um ato da soberana vontade divina, isto é, foi Deus mesmo que quis nos reconciliar consigo através do seu Filho. Justamente, através de Cristo, nós agora nos tornamos filhos de Deus. Então a salvação tem esse poder de pegar a gente que era bastardos, que não tínhamos pai espiritual e agora nos tornamos filhos de Deus. Ela é ainda a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado. Justamente, a cruz é a maior declaração de amor. Você vale um Deus crucificado. Este foi o seu valor. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E a crucificação de Cristo é a demonstração de amor de Deus para a humanidade. Essa é a maior demonstração de amor de Deus para com seus filhos. É um ato de infinita misericórdia de Deus, sim. É dada graciosamente pela fé e não pelas obras ou méritos. O próprio Criador decidiu reconciliar o homem consigo. A salvação custou um alto preço, o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Para nós é concedida de graça, pela misericórdia infinita de Jesus. Nós sabemos que a diferença de justiça, graça e misericórdia, justiça é quando Deus exerce a sua justiça sobre os pecadores. Misericórdia é quando Deus se compadece de você e vê que você está numa situação e Deus tem de misericórdia de não puni-lo. E a graça é Deus olhar para você e ver que você não tem saída nenhuma, ele não pode reivindicar de você perfeição e ele vem com a sua graça sobre a sua vida. Então é pela graça, é pelo sangue de Cristo, é pela cruz de Cristo que nós somos salvos. Por isso que não existe tradição nenhuma que salva os seres humanos, igual nossos colegas católicos falam que devido a algumas tradições, decretos de concílios que se houve durante a história, as pessoas têm que comungar, as pessoas têm que participar das missas, as pessoas têm que participar dos seus dogmas, e aí as pessoas herdam a salvação.
Isso é uma doutrina errada, porque a salvação é por Cristo, pela a crucificação de Cristo. Por isso que é loucura, né? Paulo fala que isso é loucura, justamente. Loucura para os judeus, porque os judeus pediam um sinal e veio o sinal da cruz. E para muitos judeus, eles tinham entendimento. Como é que um homem pode absorver os homens ou a humanidade da condenação eterna? E para os gregos dentro da sua filosofia não entendiam a morte de Cristo. Então o evangelho é loucura mesmo, mas para nós é poder de Deus. É poder porque transforma, nos resgata, nos tira da ira e da condenação eterna. Então, nós temos a origem do pecado, né? Lá em Gênesis. Então, devido ao pecado que entrou na humanidade, nós precisamos da cruz. Então, você precisa da cruz. Nós precisamos da cruz. Toda a humanidade. Sem a cruz de Cristo, sem reconhecer o Evangelho, sem se submeter à cruz de Cristo, nenhum ser humano é salvo. Não é por obras, não é por campanha, não é por você orar em foto, não é por você orar 20, 30 dias, não. A pessoa só é salva se ela se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Deus enviou seu Filho e Jesus Cristo ali, sendo Deus, morreu pelos seus pecados. Bom, então nós temos a herança do pecado, os efeitos do pecado, e os aspectos da salvação, porque a salvação tem os seus três tempos, né, simultâneos, que são simultâneos. A justificação, que foi na cruz de Cristo, o homem morto mortos em seus delitos e pecados, não tinha como justificar-se perante Deus, justamente. A justificação é um termo judicial que lembra um tribunal onde Deus, o supremo juiz, absolve o pecador. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, no versículo 1 em diante. Dessa forma, Deus, o ofendido, reconcilia consigo mesmo o homem, o ofensor, justamente. A justiça de Cristo, o justo, é concedida ao ser humano mediante a graça divina, justamente é pela graça. Bom, aí nós temos a regeneração. A justificação acontece na cruz, onde nós temos o perdão de pecados, e agora nós temos a regeneração e a santificação, que a regeneração e a santificação, a justificação são três tempos da salvação, mas aconteceram de forma simultânea. Assim que eu me arrependi, eu fui justificado, sou regenerado, porque Deus me traz da morte para a vida, e também eu começo o processo de santificação. Então nós temos três tempos: passado, presente, entendeu? E nós temos também a glorificação, que é futuro, mas a glorificação ainda não aconteceu. Então, dentro desses três tempos, nós destacamos a justificação, a regeneração e a santificação. A regeneração, mudança de condição antes inimigo de Deus, agora filho de Deus, justamente. Uma vez justificado, agora sou regenerado, me torno filho, nasci de novo. Se tem um novo nascimento, agora, devido ao novo nascimento, eu vou agora para o processo da santificação, a qual nós contribuímos dentro de uma união mística com o Espírito Santo. Por isso que é se destacado três tempos. A glorificação será futura. Então, essa é a salvação que Deus nos deu, que Deus conquistou por mim e por você. Ninguém conquista a salvação. Você não será salvo por estar dentro de uma igreja. Você não é salvo por obra. Você não é salvo por ser filho de pastor, filho de padre, por fazer o catequismo